Hello everyone! Muito bom, pessoal! Estamos de volta aí, ó, nossa lesson 13, nossa lesson de gramática, nossa grammar lesson, ok? E nós temos hoje uma gramática bem interessante, tá bom? Apenas uma gramática, mas tem que ter uma explicaçãozinha muito legal, porque ele pode ser, assim, não difícil, mas pode confundir um pouco, tá bom? Nós iremos aprender hoje sobre os object pronouns, ou seja, pronomes objeto, tá? Em português, nós usamos esses pronomes do tipo mim, né, ti, né, te, nos. Em inglês, cada pessoa, por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they, cada pessoa tem o seu pronome objeto na frase. Como é que é essa estrutura, gente? Ó, os personal pronouns, que são pronomes pessoais, eles são aqueles que vão conjugar o verbo na frase. Eles vão vir sempre, no caso, né, antes do verbo, conjugando o verbo. I am, you are, he is, né? E posteriormente, quando aprenderem outros verbos também, vocês irão ver que eles vão vir conjugando o verbo na frase. Já o pronome objeto, ele não conjuga verbo, ele recebe a ação do sujeito. Por isso que ele vem depois do verbo ou depois de uma preposição. Lembra aquela história do que mim não conjuga verbo? Lembra, gente? Mim não conjuga verbo, né? Uma frase famosa, quem tem aula de português, por exemplo, né? Então, é a mesma coisa. Pronomes objetos não conjugam verbo. Eles vão vir depois do verbo ou preposição, recebendo a ação do sujeito. Por exemplo, quando eu digo assim, em português, tá? Eles vão nos conhecer. Nos conhecer, não é conhecer nós. Por exemplo, eles vão conhecer nós. Eles vão conhecer eu. Não, tá errado, né? Eles vão nos conhecer, objeto. Eles vão me conhecer, objeto, né? Não é conhecer eu, conhecer nós, né? Então, é a mesma ideia, tá, gente? Um objeto que vai receber ação. E, por acaso, eu não posso dizer, por assim, mim gostaria, ou me gostaria, ou nos gostaria, né? Então, nós temos que colocar cada pessoa ou objeto no seu devido lugar. Sujeito faz ação, objeto recebe ação. E nunca ao contrário. Ok, pessoal? Então, bora conhecer aqui alguns exemplos, tá? Dos object pronouns. Vamos lá. Então, como nós vimos antes, olha, personal pronouns, pronomes pessoais, são aqueles que vão conjugar o verbo, né? Aqueles que são sujeitos de frase. Aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são pronomes pessoais, sujeito, né? Eles fazem ação, eles conjugam o verbo. E aqueles que recebem ação, né, que recebem lá, então, a ação do verbo, né, do sujeito, são os objetos, né? Pronomes, objeto. Object pronouns. Vamos lá. Quais são eles? Ó, me, you, que é igual aqui no caso, né, o personal pronoun, fica igual you, né? Vamos lá. Him, her, it, que também é igual, né? Us, you, them. Perceba que cada pronome pessoal tem o seu próprio pronome objeto, tá? Não tem como colocar, por exemplo, me referindo a ela e colocar him, ou me referindo a nós e colocar me, né? Cada um vai ter o seu próprio objeto, ou seja, nós iremos, por exemplo, assim, eu vou encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo. O verbo encontrar é meet, né? Então, eu vou dizer assim, I am going to meet him. Eu vou encontrá-lo. Encontrar ele, né? Mas vai ser encontrá-lo. Objeto.
I'm going to meet him, tá? Então, bem colocado cada um objeto no seu devido lugar, na devida posição, tá? E aqui agora nós iremos ver alguns exemplos. Ó, aqui em destaque, em vermelho, estão os objetos da frase, né? Para vocês poderem, então, diferenciar aqui onde eles estão, em que posição eles ficam na frase. Olha só. She's going to meet him at the mall. Então, ela vai encontrá-lo no shopping. They're going to talk to me after class. Então, eles, ou elas, né, vão conversar comigo depois da classe, depois da aula. Peter is going to see us tonight. Então, Peter vai nos ver, né, ver nós, né, vai nos ver hoje à noite. Is John going to dance with me? O John vai dançar comigo, né, comigo, tá bom? Mary isn't going to speak with them. Então, a Mary não vai falar com eles. Bruce and you aren't going to meet us here. Então, Bruce e você não vão nos encontrar aqui. They are going to stay with me at the bar. Eles vão ficar comigo no bar. Is Greg going to drink wine with her? Então, o Greg vai beber vinho com ela? Are you going to sell it next week? Você vai vendê-lo. Aqui vendê-lo, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser o carro, a bicicleta, a casa, né? Vai vendê-lo, alguma coisa, né? Então, vai sell it, vendê-lo, né? Na próxima semana. Então, percebam, gente, que cada pronome aqui, cada pessoa tem o seu pronome correspondente. Eu não posso, por exemplo, usar eles vão encontrar eu. Por exemplo, assim, ó, a segunda frase. They are going to talk to me after class. Eles vão conversar comigo depois da aula. Eu não posso dizer assim, por exemplo, eles vão conversar com eu depois da classe. Não dá para fazer isso, né? Porque tá errado. Então, tem que ser o pronome objeto, né, devidamente usado, no caso me e não I, né, porque I é sujeito, me é objeto, tá? Então, nós iremos colocar aqui, geralmente a posição dele vai ser depois do verbo, claro, né, ou depois de uma preposição. Alguns aqui, por exemplo, né, temos o with, né, preposição, to também, que nós estamos usando o objeto, né, depois dessas preposições, ou depois do verbo, no caso do meet, do see, né? Por exemplo, aqui do sell também, né? Nós usamos direto já o objeto logo após o verbo, ok, pessoal? Então, essa gramática não é nada espantoso, nós temos algo similar em português também, e em inglês, né? Nós temos que tomar muito cuidado para não trocar nesses objetos. Por exemplo, o Paul vai... por exemplo, o Paul vai encontrar lá, né? Tu tem que usar, por exemplo, o her, né? Exatamente encontrar lá, encontrar ela, por exemplo, tá? Porque aí você vai colocar exatamente o pronome que corresponde à pessoa, ela, ok, pessoal? Então, é uma gramática relativamente fácil, tá? E fica por aqui, então, com vocês. E na próxima aula, nossa última lição, iremos aprender mais um possessivo, tá? Aquele que nós vimos na aula passada, no começo do curso, né, no começo do livro, era o pronome possessive adjectives. Na próxima aula, iremos aprender o possessive pronoun. Tá bom? Então não perca nossa última aula de gramática, ok? Eu fico por aqui e até a próxima, gente. Goodbye, so long!